o início da gravação. Isso aí. Bem, boa noite. Aqui estamos no Espaço Lacaniano e estamos no Psicanálise Cinema, hoje para discutir o filme Bugônia, do Yorgos Lanthimos, que já está virando um queridinho aqui, né? Nós já discutimos alguns filmes dele e parece que nós gostamos e estamos nesse rastro aí, né? Bom, então, para início, né, o sentido literal do nome, primeiro de tudo, né? Por que Bugônia? O que que é Bugônia? Bugônia é o nascimento do boi. Nós não vamos nos esquecer, porque nós já investigamos um pouquinho aqui o Iorgos, e ele sendo grego, ele é apegado a determinados traços da cultura grega, né? Entre as quais o mito, a questão do mito. Então, para ele, nada como entrar, né, na história a partir de um mito, né? E, bem, esse filme, ele é um relançamento. Na verdade, a gente não pode dizer que é um remake, né? É uma reedição muito transformada, mas a ideia principal, né, excluindo essa inserção do mito, né, da Bugônia aí no filme, é uma apropriação pelo Yorgos de um filme que se chama, é um coreano de 2003, que se chama Save the Green Planet, que foi dirigido por John Won. Não me peça uma pronúncia correta aqui dos coreanos, porque eu não sei. Bom, esse filme, né, o Save the Green Planet, fala de um jovem que se chama Lee Byung-gu, um sul-coreano alienado e traumatizado, que olha o que ele faz. Ele sequestra líderes coreanos com a desconfiança de que, na verdade, todos são alienígenas reptilianos tóxicos. O rapaz, esse Lee Byung-gu, ele constrói, né, no porão da casa dele uma câmara de tortura. E ele literalmente tortura esses líderes, né, para que eles confessem essa verdade absurda, né? E quem ajuda esse rapaz é a namorada dele, que acredita que ele faz tudo isso por conta dos seus traumas, né? Torturar esses líderes, e não por ser um homem mau. Bom, então esse é o filme do coreano, em essência, do qual o Yorgos se apropria. Então, Bugônia, né, a gente estava vendo um pouquinho lá atrás, que no seu sentido literal vem de um mito grego antigo, onde se acreditava que abelhas podiam nascer da carcaça de um boi. E nisso está embutido que de um boi sacrificado. Ou seja, a ideia de que algo novo pode surgir a partir da destruição. Vamos deixar isso de lado, que isso tem tudo a ver, oi, Cris, e que é importante aqui para a gente traçar nossos elementos de análise, né? E é justamente o conceito que o diretor grego Yorgos Lanthimos carrega durante todo o enredo. Então, como nós já tivemos oportunidade de acompanhar a partir de outros trabalhos do diretor, certas características se repetem, a começar do realismo fantástico, que permite que o inusitado, o grotesco e o surpreendente
se imiscua na trama, provocando um impacto no público, gerando surpresa, desafios e indagações. Nós já analisamos nesse grupo o sacrifício do cervo sagrado e lagosta. Então, a gente lembrando, né, de alguns elementos comuns, e tem inclusive uma analista que ela estuda cineastas, e ela diz que o cineasta sempre, ela faz um estudo do Almodóvar e diz assim, o cineasta está sempre escrevendo o mesmo filme, né? É a questão da repetição que ele faz ao fazer um filme atrás do outro, mas onde a gente pode identificar esses traços comuns, né? Bem, então a filmografia do Yorgos baseia-se também numa crítica mordaz da realidade e da contemporaneidade, cujas relações são permeadas pelos valores do liberalismo capitalista, do consumo desenfreado, de bens e de produtos que a terra pode ainda oferecer sem se importar que eles possam se esgotar. As relações humanas são também esvaziadas de sentido, de investimento amoroso propriamente dito. Como é muito bem mostrado, eu acho que no Lagosta, né? E também no outro, no sacrifício do servo sagrado também, né? As relações, elas são, parece que protocolares, não são amorosas, não há um investimento afetivo. A competição, a ideologia do empreendimento, acima de tudo, mascarado por uma capa de modernidade, mostra a empresa voltada a valores do multiculturalismo e inclusão, né? Neste filme especificamente, a Michelle, que é a CEO, ela fala, né, lá para uma funcionária, não, mas aqui para nós o importante é o multiculturalismo, né? A diversidade. Nós valorizamos a diversidade, valorizamos também que vocês tenham tempo livre, vocês podem ir para casa cuidar da família, se vocês tiverem terminado o trabalho, né? A gente vai deduzir que eles nunca vão conseguir dar conta de terminar todo o trabalho para ir para casa, cuidar de filho e qualquer outra coisa. Então, cabe. Onde é que a gente está aqui? Isso. Então, cabe acrescentar ainda que o Yorgos não vê solução para a raça humana, né? Isso ele deixa muito claro em todas as produções dele. Não tem nenhum filme light, né? Onde há uma redenção no final, né? Há uma saída construtiva, né? Onde a humanidade aprende, onde os protagonistas chegam a uma coisa, a um consenso, né? Construtivo a respeito de qualquer coisa. Não, isso a gente não vai ver. E essas produções do Yorgos são também impregnadas de um humor ácido, né? Um humor cáustico. Tem humor? Tem pessoas que chamam esse filme de comédia. Eu vejo esse humor, mas eu não consigo enxergar uma comédia. Determinados contrastes não podem certamente escaparem à nossa atenção. Um deles, o filme começa com uma cena delicada, mostrando o processo de polinização realizado pelas abelhas nas flores, de onde se depreende toda a beleza e também a fragilidade dos entrelaçamentos sobre os quais a vida se forma. Eu acho lindo esse início, porque você vê a vida ali e como ela é frágil, né? E assim, a abelha e a flor fica uma metáfora de um ato de amor, né? Um ato de amor entre a abelha e as plantas.
Nós acompanhamos a história, né, ao longo do filme, de dois primos. O Ted, interpretado pelo Jeff Pemmons, e Donnie, interpretado por Aidan Delbis, que vivem isoladamente em uma propriedade rural. De forma independente, ambos estudam ciência pela internet e criam teorias da conspiração. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? E estão convencidos de que a CEO dessa empresa bioquímica, a Michelle Fuller, a Emma Stone, é uma alienígena de Andrômeda, disfarçada, que pretende destruir o planeta. A partir dessa tese, os dois decidem sequestrá-la. Na verdade, quem decide é o Ted, né? O Ted é o líder da dupla. E o primo, ele é muito passivo e muito submisso a tudo que o Ted determina. Então, o primo vive meio sob o jugo, né? Muito ligado a esse primo. E eles pretendem obrigá-la, né, obrigar a CEO a confessar a sua essência e fazer com que escreva uma carta ao imperador de Andrômeda, né, que está lá na galáxia, um imperador alienígena, para que ele altere o plano, né, interrompa o plano de destruição da Terra. Bom, claro que qualquer um de nós que vai ver isso, fala assim, nossa, que coisa, um pirado a mais, né, ali e voltado às teorias da conspiração. A maior parte dessa trama se passa, é uma trama de muita ação, não é? Nós vamos ver ao longo do filme uma ação bastante competente, né? E competente, inclusive, tem uma sonoridade que acompanha. A gente não pode dizer que seja uma música, né? Mas o som do filme ele é impactante nessas cenas, ele acompanha essas cenas de ação. E, bom, a maior parte dessa trama se passa dentro do cativeiro, onde eles acabam sujeitando a Michelle Fuller e onde ela tenta, sob constante pressão, provar a sua humanidade, enfim, rebater que ela não é uma alienígena, né? Enfim, que eles estão muito contaminados com essas teorias, né? Enquanto o Ted a contrapõe com supostas evidências encontradas na internet. O filme transita em uma categoria intermediária, né, entre ficção científica, humor e suspense. Aos poucos, evidencia gradativamente, de forma muito consistente, algo que observamos. A realidade, eu acho que é um fenômeno contemporâneo, né? A realidade importa para aqueles que estão convencidos por qualquer informação que confirme suas ações. É algo que a gente observa para tudo quanto é lado que a gente vê. Portanto, ele consegue capturar um fenômeno muito contemporâneo, né? Grupos que se degladiam por uma disputa de narrativas e que, de repente, você pode analisar, nenhuma delas são exatamente calcadas em dados fidedignos, né? É, outra, outra interrogação que a gente pode fazer, né? Ou pode capturar como evidência a partir do filme. É perceptível também a desigualdade de condições materiais e culturais entre ambos os grupos. O representado pelos primos, que vivem num ambiente precário, periférico, eles próprios sempre muito mal cuidados,
inclusive suscetíveis a informações pouco confiáveis. E o da Michelle, que vive numa mansão muito moderna, tem vários cursos de qualificação. Nos embates com ele, ela desfia, né, os títulos que ela tem, que ela estudou tudo, inclusive psicologia, por isso que ela diz que ele não bate muito bem, né? é, Fez tratamentos e dietas para deter o envelhecimento, né? O Ted, tentando comprovar que ela é uma alienígena, fala: quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos. Bom, e você acha que você parece uma mulher de 45 anos? Ela diz: não, mas eu faço tratamentos para deter o envelhecimento, né? Enfim, até aí, né? Cabe acrescentar ainda que determinados contrastes não podem certamente escaparem à nossa atenção. É, deixa eu ver aqui. E que aí a gente poderia, né, estar fazendo uma certa pergunta. Nós estamos ficando todos nós loucos, né? Porque o filme retrata tão fielmente esse movimento da sociedade que, assim, a partir disso a gente pode se fazer essa pergunta, mas nós, como sociedade, nós estamos ficando loucos? É isso que está acontecendo com a gente? Ou até mesmo, será que é mesmo necessário que tudo se destrua para que possa surgir algo novo, como reza o próprio mito da Bugônia lá, né, que ele coloca, né? Precisa haver uma destruição para que surja algo novo. Será que a gente tem que pagar esse preço? A parte de tudo, né, a gente pode considerar a própria destruição que o homem está operando no planeta, né? Isso vai ficando cada vez mais evidente e cada vez mais dramática, né? E a delegação de responsabilidade a uma instância além, né? No caso, são os alienígenas que estão provocando essa destruição, né? Ainda nesse embate, né, que a gente estava falando entre o Ted e a Michelle, né, tem um embate muito interessante quando há aquele jantar, né, eles preparam o jantar, deixam que ela vá tomar banho, põe uma roupa social e ela acaba dizendo para ele: eu sou a vencedora e você o perdedor, né? Então vamos pensar na sociedade, né? Muito a cara da sociedade americana, né? A questão do winner e do loser, né? De vencedores e perdedores, quer dizer, não tem muito. Aqui a gente já está acostumado a perder, né? Desde sempre. Então isso talvez não pese tanto para a gente, mas para um americano, né, essa questão do winner e do loser é uma coisa drástica dentro da cultura, né? É, o filme também escancara a frieza das corporações, a precariedade dos valores do sistema de saúde dos Estados Unidos, que é uma potência mundial, a maior, né? O sistema capitalista, que trata vidas como estatísticas apenas. Vemos também que TED, né, a gente não tem salvação para ninguém, né? Porque a gente vai falar, coitado, né, do TED, olha, a mãe dele foi submetida a essa experiência para ver se ela podia lidar com a abstinência dos opioides, mas e aí ela morre, né? Entra em colapso e tal. Mas a gente vê que também, apesar dele ser uma vítima, ele também é algoz, né? Então é um sistema onde todos
parece que jogam o mesmo papel. Quando ele sai, ele vai levar o policial lá para visitar o apiário, a Michelle consegue escapar e ela vai exatamente ver esse laboratório que o Ted tem, onde ele tem várias pessoas mortas ali, né? E com frascos, tecidos humanos, cabeças, né? Onde ele está. Quem não viu, eu estou dando um spoiler, mas vale a pena ver. A Cris falou: posso participar? Meu, aí não pude ver inteiro. Eu falei: tudo bem, vamos lá. Enfim, na verdade, na loucura dele, também na vitimização que ele sofre, né, ele também acaba sendo um vitimizador, né? Ele acaba se tornando um algoz. A gente consegue também saber que o Ted foi vitimizado, né? Quando essa mãe vem a falecer e o pai some pelo mundo. O policial que aparece ali no filme, ele deixa claro que ele abusou, né? Ele ficou cuidando do Ted e abusou sexualmente dele. E atualmente ele não perde oportunidade para se referir a essa situação, essa condição, né? O Ted sempre fala, não, isso daí passou, isso é página virada, e não, isso mesmo, e sempre busca essa proximidade. Então, aí estão, né, os seres humanos retratados, né, cada um na sua patologia. O Ted também subjuga, né, o Dom, que ele é um rapaz muito dócil, muito submisso, muito infantil mesmo. E, enfim, o que o filme, por fim, o filme, no seu final, confirma as hipóteses do Ted, né? Porque até um determinado ponto você está tratando, falando, nossa, não, puxa vida, que coisa maluca, né? E até você fica, num certo sentido, meio um pouco mais a favor da Michelle para que possa escapar, porque acaba sendo muito ruim, né? Você vê uma situação de tortura, né? De submissão, de aprisionamento do outro e o outro sem ter condições de se defender. Mas acontece que ela acaba escapando e fica muito claro que ela é, pelo menos na lógica do filme, essa volta de que ela é sim alienígena, tem o eclipse e a nave lá de Andrômeda vai aterrissar lá e que também eles raspam o cabelo dela, porque é pelo cabelo que ela se comunicaria com a nave e, portanto, por isso eles deixam a Michelle careca, né? Muito bem, e que ela, além de tudo, né, o Ted acaba deduzindo que ela faz parte da nobreza, e ele até se desculpa, porque ele achava que ela era uma empregada. E a lógica ainda do mundo das abelhas, ela é retratada em vários momentos. A própria Michelle fala que gosta muito, né? São criaturas magníficas. Ele fala, mas você está destruindo. Ela, não há evidências que os pesticidas estejam destruindo as abelhas ou a natureza, né? Ela fala, uma espécie pode se destruir por várias razões, não só por um agente externo. Elas podem ter terminado o seu projeto de existência, elas podem terem esgotado, né, as suas possibilidades no ambiente. Então, a empresa, com todos os desdobramentos, né, todo o ataque ao meio ambiente, poderia ser inocente em relação a essa finitude dos seres vivos, né?
Bom, eu só sei que no final das contas, né, tá tudo pronto para ir lá para tal nave. Também esse final fica meio bizarro, né? Ele entra lá no armário, ela diz para ele que esse armário aí é que é o teletransporte, ele tem um cinturão de bombas, acontece que ele explode lá dentro. Ela entra depois, ela também é socorrida, mas ela entra lá e ela vai parar lá na nave com os Andrômedos, né? Com o tal do imperador, onde ela, nesse clã, né? Onde ela faz parte do pessoal top. Assim como na Terra, como nos céus, a Michelle faz parte ali do topo, né? E daí eles estão conversando sobre essas condições, e aí pergunta-se para ela, o imperador pergunta para ela se valeria a pena deixar a humanidade seguir adiante, né? Porque eles desceram ali para uma finalidade, né? Ou deixar progredir ou exterminar, haveria uma chance. Inclusive, ela própria traz um mito, né? O mito de criação a partir da Michelle e dos Andrômedos, digamos assim, é que a raça humana teria sido criada a partir deles. Só que essa raça humana não teria correspondido, teria se mostrado muito destrutiva, portanto, eles não estavam achando muita, muita validade de deixar continuar, mas perguntam a ela, porque ela, enfim, viveu lá todo esse tempo. Ela falou: bom, teriam duas pessoas que valeriam a pena, mas só essas duas pessoas não adianta, não tem chance, então vamos exterminar tudo. E parece que ela se ressente um pouco quando ela puxa, né, aquela cápsula. E eu acho esse final muito bonito. Eu acho esse final muito bonito, muito triste, mas ele é muito bonito porque a música é linda, né? Where the Flowers Are Gone. A música vai perguntando, é uma música muito bonita e vai perguntando cada uma das coisas onde foi parar. E em cada lugar, né? Praticamente sem violência. As pessoas vão morrendo, vão sendo exterminadas sem nada que as atinja. Não é um tiro, não é um vulcão, não é coisa nenhuma. Estejam num navio, estejam lá na praia, estejam trabalhando, sucessivamente, enquanto essa música vai tocando. E as abelhas vão voltando, né? Nesse tempo da finalização, as abelhas vão voltando e você vai ouvindo cada vez mais pássaros cantando, né? Ou seja, eliminado o fator de destruição, né? Veja como é que ele coloca, né? Como ele crava no final, né? Os homens podem, a humanidade pode sumir, né? As outras espécies, sem esse ataque, elas vão encontrar vias de se restabelecer, né? Bom, deixa eu ver aqui mais, se tem alguma coisa mais a acrescentar. Eu só queria acrescentar mesmo isso, né? É que ele deixa como um alerta. E também de que não há bons nem maus, né? Nessa história toda, ele consegue colocar todas as personagens, que são personagens bastante complexas, né? Se nós formos pensar, ele coloca sem juízo de valores, né? Se a gente for ver, não tem bom nem mal, não tem melhor nem pior, né? Todos são capazes de ser igualmente
maus. Até o Ted, que está falando das abelhas lá, mas ele não tem uma preocupação ecológica de salvar espécie alguma, né? Ele está a fim de comprovar essas teorias, né, que ele achou. Bom, então ficamos por aqui até para que a gente possa ouvir as pessoas, né, e para a gente possa fazer as devidas conexões aqui, né, do nosso pedaço psicanalítico. Quem gostaria de falar? Vou começar então. Vamos lá. Bom, Leila, mais uma vez, sugestão de filme fantástico. Angustiante, né? Como sempre, acho que é a marca ali dos filmes desse diretor, mas cada filme é uma surpresa muito positiva, apesar das angústias. Gente, vocês estão conseguindo me escutar? Porque aqui tá travando um pouquinho. Ah, tudo bem. Então, beleza. Conforme você foi trazendo, Leila, alguns pontos, eu fui anotando para comentar, né? Acho que uma das coisas ali que chama atenção é isso que você pontuou enquanto um traço desse diretor, né? Ali das relações protocolares que aparecem nos filmes. E uma coisa que me chamou a atenção foi a dinâmica dos primos. Porque ali o primo, acho que tem o Ted e o O Dom, Dom. Isso, Dom, o Dom, ele me chamou muito a atenção, aquele personagem, porque ali a todo momento ele, de certa forma, ele tenta se aproximar ou até mesmo questionar o porquê de tudo aquilo. E uma das falas que me chamou a atenção foi quando o Ted ele diz para ele, olha, que ele tem de alguma maneira ali um interesse dele de se aproximar de mulheres, de ter um certo laço. Ele diz não, né? Como se ali naquela dinâmica não coubesse isso, não coubesse afeto. E aí quando você pontua dessas relações protocolares, acho que naquela cena me parece que alguma coisa já é entregue ali dessa dinâmica. E é uma dinâmica ali dos dois que não permite o desejo. Parece que é justamente isso. Toda vez que o Dom ele tenta fazer alguma coisa diferente, ele tenta ir pela via do afeto, o Ted vai lá e já corta isso, né? Inclusive, acho curioso a saída que tem no final do filme do personagem Dom, porque ele se mata. Ali tem um escape ali do. Tem uma possibilidade de escapar, ele e a moça, Michele. mas isso, a Michelle, só que o escape dele não é ali vivo, ele se mata e diz para ela falar pro primo que ele ama muito o primo, mas parece que não dá conta, né? Porque não tem muito espaço para ele. Parece que é um personagem ali que é cheio de afeto e bom, a dinâmica não tem espaço para isso. E acho que tem a crítica ali desse diretor enquanto o que está acontecendo assim socialmente, né? Que é essas narrativas que vêm de um lugar muito extremo, que hoje a gente vem acompanhando, né? De diversas formas ali, narrativas muito extremistas desses grupos, e que é sempre de um lugar que tem um vilão e eles que são as vítimas, então parece que é sempre. Salvadores, né? Uhum. São salvadores, mas são salvadores que também estão numa condição de vítima. E as coisas assim, de. É uma guerra, né? Alguém vai dominar. Acho que entra um pouquinho nesse lugar, né? E interessante também o personagem lá, o policial, que ele fala do abuso. Já deixa escancarado, porque acho que essas narrativas também levam para esse lugar, né? Assim, uma interpretação que eu tive, né? De o quanto é abusivo também essas dinâmicas desses grupos extremos, né? Assim, não tem uma mediação, assim, o outro que é diferente tem que ser excluído, exterminado, e que entra nesse lugar muito violento, entra, assim, essa dinâmica de abuso. E acho que o filme ele deixa uma questão. Porque no final é super, assim, surpreendente, né? Ali que a gente imagina que é só
uma imaginação, uma teoria da conspiração ali do Ted. E, bom, não é bem isso, mas o final eu achei interessante ali o que é aqueles alienígenas, né? Assim, de certa forma, colocam que é. Afinal, a espécie humana se esgotou, é por aí mesmo, vai se destruir, tem mais chances, porque antes de chegar à conclusão que aí a espécie humana é, Não tem é jeito. fadada, isso é fadada à morte, antes disso tem ali uma certa, ali, e Eles aí, o que que a gente, discutem. isso se discute, e aí chega-se à conclusão que é melhor finalizar. Isso que você apontou é interessante, né? Finaliza sem violência, finaliza sem violência e os animais ficam, porque as abelhas, aí tem a cena do gatinho que também tá passando Sim. pelos corpos. Então é interessante assim essas duas diversas críticas ali que o diretor deixa. Gostei bastante do filme. E interessante isso que você observa do Dom, né? Porque quando ele fica sozinho com ela, ele foi encarregado de ficar com a arma e alvejá-la, né? Se ela fosse fugir, se ela fosse tentar qualquer coisa. Mas aí ela também é muito hábil, né? Ela o tempo inteiro está tentando negociar, claro, né? A fuga dela ali, quem é que quer ficar, né, lá dentro? E aí ele propõe para ela se ela o levaria, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele não consegue também lidar com essa questão. Ela fala: "Não, eu vou te levar, vai ficar bom para você, eu vou conseguir coisas muito boas para você." Mas aí ele fica muito preocupado com o primo, porque ele é tão ligado, né, tão dependente, na verdade, que ele não consegue tomar, ainda que fosse possível que ela levasse a ele lá para a nave, para uma outra galáxia, né? Ele não consegue pensar em se separar do Ted, e eu acho que é por isso que ele acaba se matando, nem, nem consegue pensar numa outra possibilidade que não seja junto com o outro, que ele não quer ficar ali, sabe que o outro vai ser preso e dentro de tudo aquilo, então ele se mata. É terrível, eu acho muito. A cena mais triste, na verdade, para mim é essa, porque é sempre muito desvalido ali na situação, né? Ele é mandado de tudo quanto. E ele, em alguns momentos, é o que consegue colocar algum freio, né? No TED. E ele é um personagem curioso, né? Porque ele é o personagem ali que, de certa forma, mostra um pouco de humanidade, e é justamente ele que se mata. É, É assim, engraçado isso, né? Assim, porque ele é o único que mostra um pouquinho, tenta, né? Mostrar um pouco de afeto, e ali não cabe, né? Assim, ele se mata como se não tivesse mais espaço socialmente, talvez para isso, né? sim, A gente pode também fazer um paralelo com essa ideia da saída do e com o suicídio, né? Porque é uma saída que a gente tem recorrência com recortes da população que não tem qualquer perspectiva de futuro. Então a gente tem ali o suicídio, perspectiva do futuro de cada sujeito, o que que consegue construir, né? Então, o suicídio como oposição. A gente tinha isso lá nos campos de concentração em Auschwitz, onde os judeus alguns se matavam antes para não dar o prazer da morte para os seus algozes. ser mortos. A Aham. gente tem isso em várias populações minoritárias, dissidentes ou sexualmente divergentes. Esse suicídio enquanto uma saída e como a gente vai manejando isso também nas nossas clínicas, né? Se a gente não for para um lado moralista, como é que a gente dá suporte para o suicídio enquanto ato de desejo, sem necessariamente ser um cúmplice disso? Então, suportar o discurso, mas não levar a. É, é uma questão polêmica, né? É uma questão de ordem ética importante, sim. Concordo com você.
é, na mesma toada do suicídio, é interessante a gente pensar o como algumas populações escolhem fazer essa saída particular, pensando no como escolhem fazer a saída. No filme, tem um ponto que chama bastante atenção, que é o como ele escolheu fazer isso, e que não só ele escolhe fazer isso, como é o caminho que levou ele até ali, né? Então, que depois irrompe também no personagem da Emma Stone. Ele explode essas vísceras todas, vão para o outro. A gente tem alguns estudos sobre essa temática, no sentido de lugares diferentes do planeta se matam de maneiras diferentes. Então, o suicídio japonês, ele é extremamente limpo, Japonês. é out, né? Não vai trazer malefício às outras pessoas, é distante do olhar do outro. A gente tem uma questão importante ali com as toxicomanias nos Estados Unidos, que é uma sociedade de extremo consumo, excesso. Os alemães têm uma perspectiva bastante do enforcamento, por exemplo. Esse modo como qual as pessoas decidem sair também tem bastante a ver, parece, com o modo como qual elas escolheram viver. E tudo a ver, é uma pessoa extremamente explodida em termos de construções paranoicas, poucas, explodir, e as vísceras dele é ali bem nela, né? Junto com ela que ele vai fazer. Já que não tem saída, não tem saída inclusive para essa sexualidade, como disse a Jéssica, né? Qualquer coisa que fosse fazer uma mínima falta e uma possibilidade de inscrição ali não é permitido, tanto social quanto sexual, é complicado. Lembrando que o primo dá injeções de progesterona, né? Exatamente para que ele fique bonzinho, né? Vamos dizer. Por ele ser até mais regredido, vamos chamar assim, então seria de se supor que essa sexualidade ficasse um pouco mais à tona, né? Menos contida, talvez. O primo saca isso e crava progesterona nele para que ele fique tranquilinho, né? E ele não gosta, ele tem efeitos, mas o primo fala: não, ela é muito sedutora, ela vai estar tentando seduzir, enganar a gente, e é preciso isso para que você fique, possa enfrentar essa situação, né? Sendo nisso, né, quais são as possibilidades de uma sexualidade que não um abuso? Porque o capitalismo, parece que passa pelos dois de uma maneira muito destrutiva durante toda a trama. Então, na negligência mesmo parental, e depois ele vai para outros espaços de completa violência. É, onde estava o serviço social, né, nesse filme, gente? Onde estava uma série de dispositivos que podiam ter ajudado eles no desenvolvimento? E esse primo, ele é feito por um artista que ele tá no espectro, é neurodivertido durante a vida e ele vai fazer esse papel também de uma maneira, ele tentou fazer de uma maneira não tão caricata, como ele traz, isso é bem legal. Mas ó, a atuação deles é fantástica, né? Todos os personagens são excelentes, né? Bom, ela é magnífica, o que faz o Ted já vi em tantos outros papéis, ele inclusive se transforma fisicamente, né? Ele é um cara muito mais cheio, mais forte, aí ele emagreceu até parecer muito novinho, né? Ele parece um cara muito mais novo do que ele é na realidade. Acho que ele parece um cara, no mínimo, uns 20 anos mais novo do que ele parece em outros papéis. Quem mais gostaria de falar? Fala, Fred. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu acho, né, primeiramente, que cai como uma luva, né, o filme em relação à sociedade americana, né, que é onde ele parece ter se baseado, né,
Isso, para começar, que é uma sociedade onde 67% da população acredita na possibilidade de um apocalipse zumbi, a série, dados reais mesmo, né? E que vive constantemente numa paranoia, né? Inclusive incentivada pelo governo, né? Desde a época da Guerra Fria, esse foi uma das técnicas de controle de população, né? E essa segmentação da população, você não tem geralmente um meio termo, né? Você não tem a pessoa sã geralmente ela é excluída e geralmente se mata, né? Alguma coisa assim. Você vê os dois extremos, as corporações, né? Representadas pela personagem que é considerada uma alienígena, né? Que na Michele. verdade, Michelle, boa parte da população, né, hoje em dia do outro lado, né, que não está do lado das corporações, acreditam que existe algum plano para dominar o mundo e tirar a energia das crianças. Até há pouco tempo atrás entrou um cara num restaurante lá com uma arma porque tinha uma teoria da conspiração que naquele restaurante eles roubavam a energia das crianças para entregar para os Illuminati, alguma coisa assim. Então, lá a gente até consegue rir por enquanto desse tipo de coisa, né? Por enquanto. Que é uma coisa que a gente está começando a importar, né? Mas que lá é muito sério. A sociedade americana, ela não é misturada como a nossa, né? Ela desde o começo, desde os imigrantes que vieram para lá, eles eram segmentados em guetos e não se misturavam de jeito nenhum. Então, até agora eles herdaram, né, essa visão, né? E o cidadão comum que não tem acesso, né, está numa situação de desesperança, seja pela tensão climática do que tudo que a gente vê que está acontecendo no mundo, né? Ou pela questão financeira e tudo mais, ele acaba abraçando esse tipo de situação, né? E eu acho que o filme critica isso justamente também, entre tantas outras coisas, é como você vai lidar com uma situação, uma causa justifica você ir a extremos, né? Você largar completamente a ética, né? Seja qualquer um dos lados. Sabemos que tem vários e vários lados na história. Justifica você começar a torturar pessoas ou começar guerras a troco de qualquer outra coisa, né? E eu acho que é por aí. Eu não sei se vocês já entraram em algum grupo de, por exemplo, uma vez eu caí na besteira de entrar num grupo sobre Egito Antigo, que é um tema que eu gosto, e colocar um vídeo sobre como construíram as pirâmides, né? Era um vídeo que mostrava como os alienígenas não teriam construído as pirâmides. Eu coloquei feliz da vida, eu achei o vídeo muito interessante, né? De uma hora para outra, eu entendi o meu erro, porque em uns 10 minutos já vinha umas 100 pessoas me atacando de todas as maneiras, né? Mostrando que eu estava querendo enganar os outros, né? E acobertar a história dos alienígenas e tudo mais. Então, é uma questão que pode parecer uma comédia, né? A gente ainda pode rir um pouquinho disso, mas em alguns lugares do mundo eles começam guerras e vão atrás de pessoas justamente por causa dessas teorias, né? Então, eu acho que o filme cai exatamente como uma luva, né, na sociedade americana. E o personagem, né, o ódio dele, né, a pessoas de sucesso ou pessoas de poder, né, eu acho que ele já canta a ideia de como funciona a mente do personagem pela história de abuso, né, como ele lida com alguém numa situação de poder. Eu acho que ele dá o perfil psicológico de como é o cidadão numa situação mais rudimentar e numa sociedade onde você não tem mediador, né? Você só tem grupos extremos o tempo todo, né? Você é abusado de todas as maneiras, você não tem Assim, uma linguagem interna muito elaborada para lidar com a realidade e você é jogado de todos os lados e a gente vê o que está acontecendo na sociedade americana, né? É só ligar o telejornal, seja ICE, seja guerra no Irã, seja qualquer outra coisa, mostra exatamente e a ideia do Bugônia, né, de que algo tem que ser destruído, né, para algo novo e bom vir, né, não está muito longe da realidade, não. não Né? tá, Porque se não. continuar desse jeito,
a gente vai chegar a isso, né? Sim. A gente está, inclusive, segundo os estudiosos, os alertas frequentes, né? A gente está perto ali de uma coisa que chama o breaking point, né? Que vira e não tem mais volta, não tem conserto, não tem mais o que fazer, né? Então, E tudo isso acontecendo com o pano de fundo do mundo mudando completamente, da é, natureza mudando completamente e os grupos discutindo como se nada tivesse acontecendo, né? E sem ninguém se unir para fazer alguma coisa. Eu acho que a ideia das abelhas também tem a ver, porque as abelhas são extremamente organizadas, né? As abelhas não brigam entre si. Elas vão lá e resolvem, né? Tanto que dizem os cientistas que se a humanidade acabasse, as sociedades que evoluiriam seriam as abelhas e as formigas, né? São as mais organizadas e sabem trabalhar em equipe, né? bom, Essa era minha opinião. bom. Tem mais, Raquel? Posso falar? Pode? Deve? Bom, é, eu gosto sempre de assistir ou ler, né, na literatura ou no cinema e nos nossos encontros trazer a minha opinião, é, não como a sociedade ou a humanidade em geral, mas voltado para a psicanálise, onde a gente poderia usar isso na clínica psicanalítica, né? Então, falando por esse cenário, eu percebi alguns pontos, né? A personagem vivido por Joaquim Fênix constrói uma certeza de que a mulher não é humana. Mas o mais interessante não é discutir se isso é verdade ou não, e sim entender por que ele precisa acreditar nisso. Na psicanálise, a gente poderia dizer que o delírio pode ser compreendido como uma tentativa de organizar algo que não se sustenta. Quando a realidade se torna difícil de lidar, o sujeito pode construir uma explicação que dê sentido ao que ele sente. Aí, nesse caso, transformar a mulher numa ameaça resolve, de certa forma, o problema de não saber, né? E isso nos leva à questão da sexualidade, como já foi dito. A mulher no filme aparece como alguém que não se deixa decifrar completamente, ela escapa, ela não se encaixa, ela não responde como esperado. E na psicanálise é justamente isso que caracteriza o outro. Ele nunca é totalmente compreensível. O desejo nasce desse ponto, onde algo falta, onde algo não se sabe. Mas sustentar esse enigma não é simples, então a personagem tenta eliminar essa dúvida, criando uma resposta total. E ao fazer isso, ele perde a possibilidade de encontro com o outro, porque o encontro só é possível quando existe um espaço para o desconhecido. E ao longo do filme, essa tentativa de certeza começa a falhar. E aí aparece a fragilidade humana. Aquilo que parecia uma convicção, o controle, a explicação começa a se desfazer e o que surge já não é a força, é a vulnerabilidade. Muito bom. Isso aí Sim, que eu sim. queria pontuar. Muito bom. Boa E te análise. parabenizar também pela escolha. Obrigada. Ah, sim, muito bom. Ele é muito bom. É, mas foram vocês que escolheram, né? Tinha duas opções. A outra também é muito legal. Quem sabe mais adiante a gente consegue discutir valor sentimental, que é muito bom, muito bonito também, né? Mas é uma outra pegada. Mais para frente, quem sabe a gente consegue, né? Pedro, Cris, gostariam de acrescentar algo? Eu acho que enquanto vocês falavam, eu estava pensando um pouco sobre essa questão da falta de afeto, né? Da desumanização mesmo da sociedade e dessa retirada de responsabilidade também do coletivo, né? Então ninguém se responsabiliza, ninguém oferece ali um apoio, né? O Léo comentou sobre esses dispositivos que não aparecem em momento algum, né? Tanto que em algum momento a Michelle se dá conta de quem se trata os sequestradores, né? E do histórico, do porquê que eles estão fazendo isso. E ela reconhece, né? Que a empresa, né? Que tem a ver com o que acontece lá com a mãe do personagem, né? Que é responsável pelo estado que ela se encontra. Não fez o suficiente, né? Porque a indenização não foi o suficiente para deixar a família, as vítimas confortáveis,
com tudo isso. Eles trabalharam dentro da empresa, né? Porque lá na empresa eles começaram a falar, não, que aqui a gente se apoia, né? Que a gente é uma empresa bacana. Então vocês não Valores precisam. humanos. Acho que tem até uma parte cômica no início do filme, quando ela vai lá na empresa e ela fala: Olha, eu sei que já tá dando a hora de você ir embora, mas se você quiser ficar, é uma escolha sua, tá? Tem mais coisa para fazer. Mas assim, você que sabe, eu tô só. Né? Então, acho que é uma crítica muito interessante dos tempos atuais, né? Então, fala muito sobre isso mesmo, essa falta de afeto e quais são os efeitos disso, né? Que tem de Sim, monte. Então, é muito bom também. sim. Nossa, E pode falar, Léo. comentar que o Freud vai marcar isso. Ele vai colocar nos uns escritos dele sociais, ele vai colocar que quanto mais isolado o sujeito tiver, mais ele vai buscar o sentimento oceânico de fazer parte de algo muito maior. E a Hannah Arendt vai comentar o quanto é pré-totalitário o isolamento, que ele caminha na direção contrária da identificação. Então, se a identificação e o conjunto, enquanto uma troca de laços com outro que é um pouco diferente de nós, o isolamento acaba por criar um eu ideal, uma construção que, em última instância, é muito estranho. Ele precisa ser aniquilado, né? Não é suportável. Então, a internet, ela parece que conclui para os dois, porque o sujeito tanto fica isolado no sentido corpo, né? Pouco tem a possibilidade de saber qual é esse outro, mesmo especular. Pelo menos aqui a gente está se vendo. No Reddit não dá para ver ninguém, no Discord também não. É, vai se aumentando essa procura do que a filosofia vai chamar um pouco dos bodes expiatórios, né? Qual é este outro que impede a minha felicidade? Que inclusive isso foi fascinante e utilizado contra o povo judeu, né? Depois a culpa é do outro que eu não sou feliz. Eu não tenho que me haver com isso também. Sim, exatamente. Não vamos esquecer que o Hitler era uma pessoa bem sombria, né? É interessantíssimo ele ter, né, ascendido essa condição de líder, né? Porque ele era uma pessoa bem isolada também, né? Sim. O que eu ia falar era com relação à fala do Pedro, que eu achei muito interessante, ele trazer esse ponto da sociedade capitalista e como as empresas conduzem os trabalhadores a ficarem adoecidos, né? Mentalmente. Porque o que que acontece? Eles levam as pessoas a acreditar exatamente nisso. Eu me lembro que eu trabalhava em um banco que fechou a folha de pagamento da prefeitura daqui de Cuiabá, e lá não tinha um sistema muito evoluído a ponto de debitar dos salários os empréstimos consignados. Então, os funcionários tinham que ir 3, 4 horas da manhã no dia que ia cair os pagamentos nas contas para Meu debitar Deus! os, os, as parcelas, porque senão o pessoal sacava os pagamentos e ficava devendo para o banco. Aí alguns Puxa, funcionários depois foram entrando na justiça e o banco respondeu exatamente isso, que só ia quem queria, olha que entendeu? coisa, não? E aí Que isso nos leva a pensar, sabe absurdo! o quê? O que tem no ser humano de falta que leva ele a se sujeitar a isso pelo bem material. Porque no final do filme, quando a gente vê toda a sociedade morta e só sobrando a força da natureza, a gente vê exatamente isso. E a gente não vale nada, que o que leva é a gente, o que fica são os bens materiais. Sim, uhum, exatamente. É uma conclusão, né? É uma conclusão potente do filme, eu acho que isso é um soco no estômago mesmo, né? Ter esse impacto aí de soco no estômago, é isso mesmo. O que se fez, né? Cris, gostaria de comentar alguma coisa? Bom, eu só consegui ver o início, esse início bonito que você falou do filme,
que eu também achei muito bonito, e um pouco aquela fase, aquela parte que ele tá junto com o primo, que ele vai dando instruções ou fazendo exercícios físicos, né? Um treinamento, Tem todo um preparo, né, né? ali. É mesmo. E ela também, né? Aparece ela socando os caras, fazendo um boxe Lado lá, a né? lado, né, eles têm seus E preparos ela com aquela físicos. máscara, né? Pra, que seria o tal do tratamento dermatológico, né? Sim. Na hora que você falou, quando eu entrei aqui, que você estava falando dos alienígenas e que ela fazia, se justificava, né? Que ela parecia mais nova por conta dos tratamentos dermatológicos e tal. Aí me veio na cabeça a seguinte ideia, né? Essa onda que se tem de tantos intervenções, né? Ou de cirurgia plástica, ou de enxertos de coisas, né? Vão transformando as pessoas como logo, logo as Vão alienígenas, virar, né? Vão né? Todo virar. mundo está com a mesma cara, né? A tal da harmonização facial que é, É. é totalmente Vai, diagnóstica, vai né? harmonizar tanto que vai ficar todo mundo igual, hein? Aí fica todo mundo com cara de monstro, né? Então, eu acho que são também, né, esses reflexos aí da nossa sociedade contemporânea e como essa coisa, né, da precarização do trabalho e do cinismo, né, que se tem dos gestores, né, que ficam, Frieza e cinismo, né, né? E que a ficam máscara também, né? identificados, Tem né, uma com é, o poder com o ou com poder. a proposta da empresa, né, e que acabam, de fato, né, sempre tudo, às vezes a pessoa, ainda existem, né, aqueles chefes que são agressivos e tal, mas hoje em dia existe toda aquela orientação, ou esses mentorings, né? De como gerir, né? Como portar, como falar de uma maneira polida, como massacrar o outro de uma De maneira maneira polida. Sim, sim, polida, né? E fala assim, bom, mas né, foi uma escolha sua, né? Como a Raquel falou ali do banco, né? sim, Então, isso é uma crueldade, né? Uma sim, crueldade travestida de gentileza, né? sim. É, e é uma crueldade porque também não deixa elementos para que o outro se defenda também, né? Não tem Uhum. defesa possível, né? Então, muito complicado mesmo. Mas eu fiquei, agora me deu mais vontade de ver o filme, porque É depois dessa legal. discussão achei muito interessante tudo que foi falado aqui. Ai, que bom. É, vale muito a pena ver, sim. É um filme que vale muito a pena. Ele é primoroso, né, nessas questões aí que ele aborda, a forma de abordar, né? Acho que vale muito a pena. Bem, alguém mais gostaria? Estou vendo outras pessoas que estão escondidas. Emanuel, Lucas, Giovana. Tem dois Lucas? Puxa, fartura de Lucas. Bem, eu queria falar para vocês, né, que enfim, eu tive que fazer uma escolha, né, não foi sem custo que eu tive que decidir sair, né, porque enfim, né, chega um momento que você não consegue conciliar tudo, né? Então, lá, por algumas razões que eu estava até contando para as pessoas, eu acabei, enfim, me decidindo de ir para lá. A razão principal é para proceder ao estudo de Lacan propriamente dito, né? Então, no Vox, apesar de se utilizarem de outros autores como leituras complementares, o principal é proceder ao estudo do Lacan mesmo, né? Lacan e Freud. Então, e eu
vinha sentindo necessidade até de fazer esse investimento, né? Mas assim, eu estava pensando aqui numa alternativa. Eu não quero me separar de vocês, então quem sabe, né, a gente consegue continuar fazendo psicanálise e cinema, porque aí, como dá para escolher uma data, né, que se desvie, né, de atividades já programadas, a gente poderia combinar. Até como já tem um filme aí escolhido que a gente não viu, né? O Valor Sentimental, acho que vale muito a pena, também porque a gente já viu bastante o Yorgos. Vamos para um norueguês agora, vamos sair do grego. É lindo esse filme, ele é muito interessante, inclusive para uma discussão psicanalítica, ele vale muito a pena. Então, vamos ver. Aí a gente vê aí com o Léo e com a Karen, né, a possibilidade e a gente pode deixar para continuar, né, para não perder o espaço de contato. De qualquer forma, continuamos, né, nos encontrando, podemos fazer trocas, né? E podemos nos encontrar fora, como foi também no final do ano, que foi muito legal, né? A gente ter se encontrado fora e passear e beber e comer juntos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem bem e a gente se encontra. Olha, termina com as cenas do filme. Ela. Obrigada, Leila. Que a gente não precise chegar nesse extremo, né? Que a gente consiga ver um ponto de retorno, né? De refazer as coisas. É, até os dinossaurinhos, né? Essa cena é incrível. Sim. É a música. Como um bom cemitério, tudo está em paz. É, todo mundo está em paz, pronto. Mas a música é lindíssima, acho muito linda. Nossa, muito bom. Gente, Obrigado. Boa noite a todos. beijo, abraços Tchau. para Obrigado, até todos. mais. Até a Até o próxima. Abraço para próximo. Até todos. o Tchau. próximo, até. Tchau, tchau.